Bom dia. Mais uma vez estamos aqui no vídeo para fazer mais um estudo bíblico. Mas hoje é um dia que o mundo reconhece como um dia especial, o dia de Páscoa. É um dia especial, mas tendo Cristo como nosso Salvador, nós não esperamos nesta época para celebrar a Páscoa, mas todo domingo nós celebramos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Hoje em dia temos muitas religiões. Cada religião tem um profeta, o que representa Deus. Muitas dessas pessoas acreditam que Cristo também era um grande profeta, mas não Deus. Sabemos que esse povo está errado, pois Cristo é Deus, e a prova é que ele fez tudo que a Bíblia diz que faria. Ele fez tudo, incluindo morrer por seus pecados, por meus pecados, pelos pecados do mundo, e também ressuscitar-se dentre os mortos no terceiro dia. É um versículo glorioso, quando os anjos declararam assim: ele não está aqui, porque já ressuscitou dentre os mortos. Abre nas suas Bíblias, em Mateus 28, e vamos ler versos 1 a 7. Mateus 28, versos 1 a 7. Achou? Tá bom, então vamos lá. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houveram um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, resplandecendo, disse às mulheres: não tenhais medo, porque eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Ide, pois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós, para Galileia, ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. Sabe uma coisa? Você deve crer no Cristo ressuscitado. Mas tem uma pergunta. Por que você deve crer no Cristo ressuscitado? Vamos ver 4 razões hoje sobre a ressurreição de Cristo que são indispensáveis na salvação da sua alma e da minha alma. Primeiro, ele não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito. O próprio Senhor Jesus Cristo profetizou que ia ressuscitar-se. O Senhor Jesus Cristo profetizou, mesmo que depois de 3 dias se ressuscitava. O João, capítulo 2, versos 19 a 21. João 2, 19 a 21, diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo, do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Tinha dito. Também em Mateus 16, versos 21 e 22.
Agora, Mateus 16, versos 21 e 22, diz o seguinte: Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos como convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar-se ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, o Senhor Jesus Cristo anunciou sua ressurreição. Pedro rebelou-se porque a ideia dele foi ter Cristo como rei e não como sacrifício. Atos 1:6 fala: aí aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, nesse tempo, o reino a Israel? Ele estava preocupado sobre sendo libertado da escravidão de Roma e não estava preocupado sendo libertados da escravidão do pecado. Hoje em dia é a mesma coisa. O povo está preocupado sobre muitas coisas, como o vírus, a economia, o bem-estar, em tudo, mas não sobre o seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Talvez tenha alguém ouvindo e vendo essa mensagem hoje que está nesta situação. Você está preocupado em como é que vai ganhar dinheiro, como é que vai pagar as contas, como é que vai superar esse vírus e tudo. E não está preocupado sobre seu relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo. A ideia de que o Cristo morreria nunca foi um assunto de alegria para os discípulos. Até em Mateus 17, versos 22 e 23, fala o seguinte: Ora, achando eles na Galileia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. É importantíssimo entender que a morte de Cristo, como a sua ressurreição, não era um acidente, mas foi planejado por Deus para pagar o salário dos nossos pecados. Romanos 5, versos 6 a 8, fala o seguinte: Romanos 5, versos 6 a 8, diz assim, a palavra de Deus: Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quantas vezes eu já ouvi alguém dizer assim: mas eu não sou tão pecador assim. Eles falam assim: eu nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei. Eu sempre pergunto: e nunca mentiu também? Aí eles falam: bem, já tem aquela mentira de gasto. Meus amados, todo pecado é pecado. E o pecado que nos separou de Deus, e a única maneira que nós possamos nos reconciliar com Deus é através do Senhor Jesus Cristo. A igreja não salva, sacramentos não salvam, boas obras não salvam. É só o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala: ele não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito. Ele ressuscitou fisicamente. Lembramos que o primeiro ponto
ele ressuscitou como havia dito. Ele falou o que ia fazer e assim fez. Cristo ressuscitou fisicamente. Este fato é muito importante, pois Cristo prometeu que construiria o seu corpo em 3 dias, depois da sua morte. João 2, versos 19 a 21 fala, Jesus respondeu e disse-lhes, derribai este templo em 3 dias, ou levantarei. Então, nós já lemos esse versículo e Cristo provou o fato. Também Lucas 24, versos 39 a 43 fala, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois, um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo, eles, ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes, tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes, são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convenha que se cumprisse todo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. 1 Coríntios 15, versos 1 a 6, nos dá evidência das testemunhas presentes na época, pois diz assim, também vos notifico, irmãos, Paulo falando aqui, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiveres, tal como vou-lo tenho anunciado, senão é que cresces em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que o Senhor Jesus Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 pessoas, dos quais vive até a maior parte, mas alguns já dormem também. Pensa bem, para estabelecer qualquer fato hoje em dia, precisa pelo menos 2 testemunhas. Aqui nesse relatório, nós temos pelo menos 512, 503 por aí, pessoas que viu o Senhor depois que ele se ressuscitou. Então, nós já vimos que ele não está aqui porque já ressuscitou como ele falou que faria. Ele não está aqui porque já ressuscitou fisicamente. E o terceiro, ele não está aqui porque já ressuscitou fisicamente para salvar a sua alma, para salvar a minha alma. 1 Coríntios 15, versos 13 a 17, fala assim, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsos testemunhos de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, se Cristo ainda fosse no sepulcro, ele não poderia salvar ninguém. Ele morreu pelos pecados nossos. Se
não tiver ninguém para morrer em nosso lugar, nós temos de ir para o inferno e ficar no inferno por eternidade. Porque para entrar no céu, você tem que ser impecável, imaculado. E ninguém tem essa posição. É necessário para a justificação a ressurreição. Romanos 4, 24 e 25 fala, mas também por nós, a quem será tomado em conta, o que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. É necessário para você ser salvo. Romanos 10, 9 a 3 é bem claro quando ele diz assim, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, ele ressuscitou. Ele ressuscitou porque ele falou que ia ressuscitar. Ele ressuscitou fisicamente. Ele ressuscitou para salvar as nossas almas. E por fim, ele não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito. Ele ressuscitou fisicamente para nos salvar e dar crescimento. Nossa força para andar conforme a Bíblia é garantida pela ressurreição. Efésios capítulo 1, versos 19 a 23 fala o seguinte, e por mim, Paulo falando aqui, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios, e o que eu faço, o Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos, e amor com fé da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Efésios 2, versos 8 a 10, fala, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos neles. Pensa bem, boas obras não salvam ninguém, mas você tendo Cristo como Salvador, tem boas obras que foram feitas para você fazer, para a honra e glória do Senhor. Hebreus 4, 14 a 16, porque nós temos um Cristo ressurreto, um Cristo que não está morto. Ele pode nos dar socorro em ocasião oportuna, visto que temos, diz a palavra de Deus, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se nas nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Em Mateus 28, 6, o anjo falou 4 palavras importantes. Vinde, vê, ide, dizei. Que essas palavras nos motivam a falar com os outros sobre a salvação no Cristo ressuscitado.
O Senhor Jesus Cristo ressuscitou-se para nos salvar e dar crescimento na fé. Nós temos a responsabilidade de aceitar Cristo como Salvador, rejeitando o pecado e as obras do diabo e confiando totalmente e somente nele. Temos a responsabilidade de viver por Cristo, pois ele morreu em nosso lugar na cruz e se ressuscitou como o soberano vencedor. O Senhor Jesus Cristo morreu em seu lugar e espera na porta da sua vida. Qual é a sua resposta? Vai aceitar ou rejeitar o Salvador que fez tudo para você? Vai servir ou não o Salvador que fez tudo para você? Vai seguir ou não o Salvador que morreu e ressuscitou para te salvar e dar a vida em abundância? Hoje nós celebramos a Páscoa, mas também todo domingo, nós celebramos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos que nós temos um Deus que vive, o Senhor Jesus Cristo que entrou no mundo, nasceu no mundo, nasceu de mulher, cresceu, viveu uma vida perfeita, sem pecado, foi julgado erradamente para a morte, morreu na cruz, mas ressuscitou dentre os mortos, terminando tudo que foi necessário para garantir a nossa salvação. Agora a tua palavra fala, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu oro que cada pessoa possa colocar sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E as que têm Cristo como seu Salvador já, que elas possam realmente servir o Senhor, anunciando o Evangelho a toda criatura. Em nome de Jesus Cristo eu oro, meu Salvador, que ressuscitou dentre os mortos. Amém. Amém. Então, até a próxima vez, quando vamos voltar para estudar a palavra de Deus.